Querido irmão, querida irmã, nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, nós temos diante de nós, mais uma vez, o tema da aliança que Deus estabelece conosco. É um tema importante porque a história da Bíblia, mais ainda a história humana, é a história de Deus que busca o ser humano. Deus ama o ser humano. Deus quer estar perto de cada pessoa. E por isso mesmo Deus gosta de estabelecer uma aliança. Os casados sabem, aliança é um sinal de compromisso, compromisso de amor e fidelidade, compromisso de escuta, de presença, de cumplicidade. É exatamente assim que Deus quer nos tratar, dia após dia, renovando uma aliança, um compromisso. Da parte dele, ele garante a sua presença e a sua bênção sobre nós. Como escutamos no salmo que meditamos nesta semana, da parte de Deus, o amor é garantido para sempre. Da nossa parte, Deus pede uma resposta, ainda que nos ame de forma incondicional, independentemente da resposta que daremos. Mas pede uma resposta, que sejamos também nós capazes de acolher o seu amor por nós e de dar testemunho do amor onde nós estivermos. Hoje, nós temos diante de nós o capítulo 17 do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, em que Deus estabelece uma aliança com Abraão. Não é a primeira aliança estabelecida com Abraão. Já no capítulo 12 do Gênesis, nós vemos a revelação de Deus a Abraão e ali já se estabelece uma aliança baseada na bênção. Deus convida Abraão a deixar o seu lugar, a sua terra, o seu conforto, a sua estabilidade e pôr-se a caminho. Começar uma aventura nova, divina e transformadora. E Deus garante nessa primeira aliança a sua presença, o seu acompanhamento a Abraão onde quer que ele fosse. Hoje, Deus faz uma nova aliança com Abraão baseada na descendência de Abraão e na bênção que acompanharia toda essa descendência. Hoje acontece um fato muito curioso e que é muito carregado de simbolismo. Deus muda o nome de Abraão. Ele se chamava Abrão. É acrescentada uma letra, a letra de Deus, e ele passa a ter um novo nome. Nós sabemos que o nome é um dos elementos mais essenciais da identidade de uma pessoa. Por isso mesmo, no contexto religioso, em alguns cenários muito específicos, por exemplo, uma consagração total de vida, existe a mudança do nome. Ou então, no exemplo mais famoso de todos, um homem, quando é eleito papa, muda o seu nome e passa a se identificar com o nome novo escolhido para o seu serviço do pastoreio universal da Igreja de Jesus Cristo. Hoje, então, Abraão recebe um novo nome, sinal de uma nova identidade, toda baseada em Deus e que tem como raiz profunda, essa nova identidade, o relacionamento e a aliança estabelecida com Deus. Deus garante que a Abraão e aos seus descendentes dará a terra. Eu serei o Deus dos teus descendentes. E Deus conclui dizendo a Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Nós somos a descendência de Abraão. Abraão é o pai da fé, é o precursor, aquele que primeiro trilhou essa estrada bonita, mas difícil de crer. Abraão brilha para nós como exemplo de alguém que aceitou sair de onde estava para descobrir novos destinos pela graça de Deus. É um movimento que todos nós somos chamados a fazer durante toda a nossa vida. Sair de onde estamos, movimentar-nos, movidos pelo Espírito de Deus para onde Deus mesmo nos aponta. É sempre uma terra que vale a pena, é sempre uma estrada que vale a pena. O destino não é tanto um endereço geográfico, mas é Deus mesmo. Deus é o caminho, a companhia, a estrada e a meta. Tudo ao mesmo tempo, porque Deus, de fato, deseja na sua aliança ser tudo em todos. E esse é o destino último
da existência da humanidade, o momento em que Deus será tudo em todos. O salmista, no Salmo 104, justamente nos reforça que o Senhor se lembra sempre da aliança. Deus é fiel. Deus nunca se esquece da promessa de bênção, presença, amor e proteção que Ele faz em relação a nós. Ainda que nós, muitas vezes, sejamos infiéis, Deus nunca é. Por isso mesmo, o salmista também canta: descendentes de Abraão, Ele, o Senhor, é nosso Deus. As suas leis vigoram em toda a terra. A universalidade da lei do amor que Deus continuamente nos propõe. O salmista ainda diz: Deus sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações que Ele fez com Abraão e com seus filhos para sempre. No Evangelho, continuamos no capítulo 8, já são vários dias no capítulo 8 do Evangelho segundo São João, e nós continuamos no dramático discurso de Jesus com os judeus que haviam acreditado nele. Esses judeus se encantaram com Jesus, quiseram ficar perto de Jesus, mas a relação azedou logo. Primeiro ontem, quando nós escutamos que Jesus anuncia a esses judeus que, conhecendo a palavra de Jesus e se tornando seguidor autêntico de Jesus, eles seriam capazes de conhecer a verdade, e a verdade é o que liberta. Eles se ofendem, dizem que não precisavam de libertação porque não eram escravos. Jesus então apresenta o pecado como a fonte por excelência da escravidão, das amarras, das algemas. Eles já não gostam. Esse diálogo difícil continua. E hoje Jesus faz uma nova declaração sobre si mesmo. Ele diz: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus ontem se apresentava como aquele que leva a verdade. Numa outra ocasião, muito conhecida, ele escancaradamente anuncia que ele é a verdade. Não só ele transporta até a verdade, mas é ele mesmo a verdade. Hoje, Jesus se apresenta como a eternidade e a vida. Os judeus, de novo, não gostam da resposta de Jesus e comparam com Abraão, dizendo que Abraão, tão importante para eles, pai da fé, morreu. Jesus, então, diz a eles que, na verdade, Abraão se alegrou no dia que viu Jesus. Aí é que os judeus não gostam mesmo. Dizem a Jesus: você não tem nem 50 anos. Como é que você pode dizer que viu Abraão, que está morto há tantos e tantos séculos? Jesus então dá a resposta mais importante de todas desse diálogo de hoje. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Querido irmão, querida irmã, essa é uma das afirmações mais importantes da vida de Jesus Cristo. Esse eu sou, que nós encontramos diversas vezes no Antigo Testamento, quando Deus, por exemplo, se revela a Moisés, e Moisés pergunta: qual é o seu nome? Moisés quer saber o nome de Deus, porque naquela época se tinha uma crença em deuses tribais, cada tribo tinha o seu Deus e cada Deus tinha um nome. Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? E Deus responde: eu sou. Se alguém perguntar a você: Moisés, o meu nome, diga: o eu sou me mandou aqui. Agora Jesus repete aquelas palavras do Criador na antiga aliança, atribuindo a si mesmo a personalidade e a identidade divina, ou seja, Jesus se revela como Deus, e de fato é. Deus se encarna na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, lemos no primeiro capítulo do Evangelho de São João. É Jesus, a palavra é eterna, Deus mesmo encarnado na história, que hoje diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Toda a existência de todo ser vivo, de qualquer realidade que exista, decorre do ser de Deus. Deus é o ser por excelência. Só Deus é de verdade. E do seu ser decorre toda a criação. Eu existo porque Deus é. Você existe porque Deus é. Esse dizer o eu sou significa a eternidade de Deus e a sua infinitude. Deus não tem começo, não tem fim. Deus é tudo, Deus é a eternidade.
Deus é a completude, é a perfeição, é a felicidade. E nós, quanto mais perto estivermos daquele que é, poderemos ser também nós, porque enraizados e totalmente envolvidos por Ele. O que é que Deus pede de nós hoje, então? Que valorizemos o seu amor por nós, que respondamos com o nosso sim à aliança que Deus quer estabelecer conosco, que acolhamos o seu amor sobre nós com gratidão e abertura. Amemos a Deus de volta e amemos cada próximo, cada filho, cada filha de Deus, reconhecendo cada um, cada uma como irmão, como irmã. E que saibamos também que só em Deus está a vida, a verdade, a história, a eternidade e o infinito. Perto dele, também nós teremos acesso a essas realidades. Bom dia.